Amém. Evangelho de João, sequência do texto que nós pregamos no domingo passado, o capítulo 6. João 6, do verso 22 ao verso 29. Não sei se os irmãos lembram, semana passada nós falamos sobre Jesus ao encontro com os seus discípulos, e hoje nós vamos falar do verso 22 ao verso 29, Jesus, o pão da vida, aquele que nos alimenta. Os irmãos acharam aí, João 6? Amém? Leitura responsiva, ok? Diz assim o verso 22, presta atenção no texto, hein? No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. A igreja? Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura, à procura de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, assim como muitos, né? Mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é esta, que creiais naquele por ele que foi enviado. Vamos orar? Pedimos agora a graça, a iluminação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que ilumina, e é o Espírito Santo que tem para cada um de nós uma palavra. Então nós somos agora dependentes exclusivamente da ação sobrenatural, para que o Espírito de Deus venha falar e ministrar no nosso coração nessa noite. Então vamos orar? Vamos pedir mais. Amém. Necessidade é uma daquelas palavras que vira e mexe, está em alta, principalmente nos dias de hoje, no nosso atual contexto. Temos ouvido e falado de todo tipo de necessidade, de escassez de dinheiro, escassez na economia, escassez na água, escassez de alimento, escassez de recurso natural, escassez de segurança, escassez de gente honesta, escassez de amor verdadeiro, escassez de sonhos. João 6 começa falando sobre escassez, de uma multidão que estava à procura de Jesus para poder ser alimentada. Olha que interessante, antes de nós entrar na parte principal,
nós vamos olhar o contexto de João 6. E vamos começar pelo verso 5. João 6, verso 5. Diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, vinha ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos pães? A necessidade, a escassez de dinheiro. Já sabe a primeira pergunta: onde compraremos pães? Não é para os discípulos, é para a multidão. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastara 200 denários de pão para receber cada um pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, afirmou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha que interessante. Essa multidão precisava ser alimentada. E Jesus já sabia disso. Mas interessante que Jesus ele testa os seus discípulos. Como se ele dissesse: com que nós vamos comprar tanto alimento para essa multidão? O que nós aprendemos aqui em primeiro lugar? Jesus é a presença que nos sustenta. É Jesus que nos sustenta nas nossas dificuldades. É Jesus que nos sustenta com a tua graça nos momentos de escassez. A seguir no texto encontramos discípulos fazendo o que, irmãos? Como semana passada, vocês irmãos lembram? Atravessando o mar com um destino. O texto diz que os discípulos estavam indo para Cafarnaum. E de novo, nós vamos ver uma escassez, outra situação. Por quê? Porque os discípulos ficaram escassos do tempo da navegação. E com isso, e consequentemente, eles, diante da tempestade no mar, eles sentiram a falta de segurança. Sentiram falta de paz. Porque a Bíblia diz que o mar estava revolto. Existia uma tormenta, uma tempestade. E aí o texto diz que Jesus, andando sobre as águas, vai ao encontro deles, pega os seus discípulos e chega até o destino final. Está do verso 16 ao verso 21. Vamos ler o verso 21. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Qual que é a lição aqui? Quem tem Jesus no barco tem segurança. Se Jesus está no comando da nossa vida, irmãos, o nosso destino final está seguro. Seguro. Vamos continuar. Do outro lado do mar, após atravessar o temporal, os discípulos, Jesus com os seus agora estava estudando a Escritura. Verso 59, acompanha comigo o texto. Nós vamos passear aqui para o texto inteiro de João 6, tá? Olha o que diz o verso 59. Lê para nós, irmãos. Por gentileza. João 6, 59. Quando? Olha lá, estavam então estudando a Escritura dentro da sinagoga de Cafarnaum. E aqui acontece outro importante assunto. Quando aquela multidão, no qual foi alimentada por Jesus, ele reencontrou, eles começaram a perguntar para Jesus, como que Jesus tinha chegado a Cafarnaum. Olha para o texto, verso 22 agora, ao 25. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele. Está escrito isso na sua Bíblia? Tá, né? Verso 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graça.
Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, fazendo o que, irmãos? A procura de Jesus. A procura de Jesus. A escassez agora dessa multidão é escassez existencial. Eles precisam achar alguma coisa que os preenche. Olha que interessante o verso 25, a pergunta deles, irmãos. Olha o verso 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, o que aconteceu? Lê para nós aí. E perguntaram, continua o texto. Mestre, quando chegastes aqui? Olha que interessante que aparece no texto, uma pista para nós. Ou seja, os 12 discípulos pegaram um único barco, certo? Ao entardecer, ontem, e sabemos que Deus, o Cristo Jesus, não tinha embarcado no barco com aquela embarcação. Depois, chegaram a Tiberíades. Depois, tentaram procurar aonde estava Jesus. E a pergunta deles foram: quem trouxe o Senhor aqui? Como que o Senhor Jesus chegou aqui? Por que será que eles fizeram essa pergunta, irmãos? E aqui tem uma pista interessante, que nos ajuda a entender um pouquinho o ser humano. Gente, pessoas, escassa de sentido existencial para viver, pessoas que ainda não teve um encontro verdadeiro, aonde a sua alma foi preenchida com Cristo Jesus, ela encontra prazer em conversas desnecessárias, em palavras de vento, bisbilhotando a vida de outros. Conhece gente assim? Principalmente buscando respostas que não somam quase nada na vida de outras pessoas. Vocês conhecem gente desse tipo? Eu conheço. Não é por acaso, irmãos, que telenovelas, reality shows, sites, aplicativos de relacionamentos, redes sociais fazem tanto sucesso entre as pessoas. Vocês sabiam disso? Porque as pessoas ficam lá bisbilhotando Facebook, vários aplicativos, tentando ver alguma coisa e perdendo um grande tempo da sua vida, pois a mesma poderia estar fazendo a vontade de Deus. Você sabe quantas pessoas gastam hoje, o tempo delas no celular? Só aqui, ó. Sabe quanto? Sabe quantas horas, irmãos? 240 minutos. 3 horas do seu dia precioso. Ela gasta o seu tempo, 3 horas do seu dia precioso, em aplicativos da internet. Né? Entretenimento. Certo? E isso porque as pessoas estão escassas de algo que seja verdadeiro, que preencha a alma delas. A escassez, ela serve como oportunidade para nós. O próprio Senhor Jesus, ele disse que a sua presença é o que sustenta a vida das pessoas, porque Jesus é considerado, como está aqui no seu texto, na sua Bíblia, é Jesus o pão da vida. Quem sustenta é Jesus, quem fortalece é Jesus, quem alimenta é Jesus. Então, eu não preciso de outras coisas para me sustentar se eu tenho Jesus. Jesus me basta. Como diz o salmista, a sua presença me basta. Jesus é o pão da vida. Agora, na falta de saber pelo que viver, Jesus vai nos esclarecer no verso 29. Olha o que diz o verso 29. Respondeu-lhe Jesus:
Qual foi a resposta de Jesus, irmãos? A obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. E antes da resposta de Jesus, ele faz o alerta no verso 27. Olha o que ele diz no verso 27. Trabalhai não pela comida mas continua, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Trabalhem, não pela comida que estraga, mas trabalhem pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Jesus, como Deus, como Senhor, como Criador, ele já estava alertando alguns da multidão, não todos, porque nem todos crêem dessa forma. Se não for o Espírito Santo abrir os nossos olhos e nos mostrar que além desse mundo no qual eu estou vendo você, desse mundo terreno, existe o outro lado do mundo, o mundo espiritual, no qual eu e você estamos mais próximos do que nunca. Hoje eu recebi a nota de um colega que estava fazendo um curso de pós-graduação comigo, um jovem, 25 anos, faleceu, promissor teólogo, faleceu, com tantos sonhos. A vida nossa não é aqui, meu irmão. A vida continua numa outra história, em outra dimensão. Por isso que Jesus alerta essa multidão. Jesus estava abrindo os olhos dessa multidão, porque essa multidão estava cansada de correr atrás do vento, cansada de encher alguma coisa que pudesse trazer paz ao seu coração, porque elas estavam vazias. E assim caminha a multidão nos dias de hoje, vazias de existência. Elas procuram outras coisas para preencher o espaço do seu tempo, seja internet, seja balada, seja cachaça, seja mulher, seja dinheiro, seja trabalho. Parece que falta algo para preencher o coração das pessoas. E aí Jesus fala: eu sou o pão da vida. Aquele que tem sede, vem a mim. Jesus, ele está nos mostrando qual é o caminho. O caminho é Cristo. Cristo é o caminho. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, contando sobre o testemunho do jogador Neto, que estava naquele acidente de avião na Chapecoense. Fantástico o testemunho daquele homem. Dentre tantos que morreram, apenas 5 sobreviveram àquele acidente. E sabe o que ele fala no finalzinho? Perguntaram para ele assim: se você tivesse morrido naquele acidente do avião? Aí ele falou: assim como o apóstolo Paulo disse, eu também faria o mesmo. Ele disse: o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, porque os olhos dele, a mente dele, o coração dele não estava centrado aqui, mas estava centrado naquele que é o Senhor da vida e da história de todos nós, Cristo Jesus. Em primeiro lugar, do verso 22 a 26, o jugo da escassez, do sentido da nossa existência. João traz uma revelação importante para nós. João revela o que está escondido no fundo do coração das pessoas. As pessoas vivem escravizadas, subjugadas, exaustas. Elas estão exaustas porque elas procuram nos lugares errados preencher o vazio delas. Verso 22 a 29. No dia anterior, lembram? No verso 11 a 12, a multidão havia comido, e muito. Eu faço questão de nós lermos. 11 e 12. Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quando queriam, e quando já estavam, o que, irmãos? Fartos.
Disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que... Era muita abundância de comida. Muita comida. Porém, no dia seguinte eles acordaram, né? E de novo veio a fome. Ficaram com fome de novo. Queriam o Deus dos milagres de novo, Selma. O homem que multiplicaria os pães e os peixes. Mas tem um detalhe nessa história. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Começam a procurar Jesus, porque eles queriam comer. Jesus não estava mais ali, no lugar que ele fez o milagre. Jesus agora estava em Cafarnaum. E aí essa multidão agora desesperada, corre na sinagoga, começa a questionar Jesus, como diz no verso 25, e pergunta para Jesus, como que Jesus veio parar aqui, na sinagoga de Cafarnaum? E aí tem uma coisa importante para nós. O que será que movia essa multidão? O que será que move o coração das pessoas hoje, irmãos? Três coisas importantes. Seria fé? Seria fé que essa multidão estava atrás? Não. Seria devoção, piedade, amor a Deus? Não. Longe disso. A resposta de Jesus está no verso 26. Em verdade, verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Nada novo debaixo do sol. As pessoas vão muitas vezes atrás de Jesus para que Jesus possa lhes dar algo nesse mundo material. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A nossa plenitude será espiritual. Quando você vai ver a história dos grandes homens de Deus, dos mártires, dos pré-reformadores, dos reformadores, dos puritanos, dos missionários, você vai ver homens, você vai ver mulheres que passavam dificuldade, mas tinham paz no coração. Porque não era comida que dava sustento para eles na sua alma existencial. Eles sabiam que tinha Cristo Jesus com eles, dentro deles, e vivia neles. E isso faz toda a diferença em nossa vida, numa sociedade, talvez hoje não tanto, mas uma sociedade que tem muita coisa, muita abundância, muitas vezes lhe falta algo, e esse algo só é preenchido por Cristo. Não adianta eu ter muita prosperidade se eu não tenho Jesus. Não tem Jesus. Nós vamos ficar correndo atrás do vento. Nós vamos tentar preencher com isso aqui. Eu não estou satisfeito, eu vou preencher com isso aqui. Não me satisfez, vou atrás disso aqui. Isso aqui não está dando certo, eu vou aqui. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você fica doido, fica perturbado, e você não consegue ter paz. Porque a verdadeira paz, só Jesus pode nos dar. Jesus não lhe conta o que aconteceu para a multidão. E aqui tem algo muito importante para nós. Como sempre, Jesus estava orando, sozinho, com olhos nos seus discípulos, atento a cada movimento dos seus discípulos, quando perguntaram para ele. Ele mesmo foi aquele que acudiu os seus discípulos no mar revolto. A multidão, assim como muitos hoje, estão escravas pelos desejos, a busca de um operador de milagres, a busca daquele que pode dar pão e peixe, mas que não preenche o vazio existencial. A multidão, como muitos de nós, vive sem sentido. A pergunta básica, a premissa básica é: para que eu nasci? Qual o objetivo de eu estar aqui hoje, nesse mundo, em 2020, em setembro, nessa igreja, em Ilha Solteira? Com qual o propósito?
Essa é a pergunta que você tem que fazer para você, meu irmão. Qual é o objetivo da minha vida? Qual o propósito final que Deus tem para mim? A multidão, ela procurava algo para preencher os desejos aqui. Em Tiago, no capítulo 4, verso 3, só para fazer um adentro, eu queria que você abrisse lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Ele diz assim, é muito parecido com os dias atuais. Pedis, por quê? Para quê? Prazeres. É o que muitos fazem hoje. As orações são orações egoístas. São orações preocupadas com ela aqui, naquele mundinho dela aqui, ó. Eu quero para mim, para mim. Deus nos chamou, irmãos, se Deus nos chamou, se Deus nos escolheu, se Deus nos salvou para abençoar pessoas. Eu preguei sobre isso aqui. A Bíblia não diz, quanto mais eu planto, mais eu colho. Por que talvez você não tenha colhido muito na sua vida? Já parou para pensar nisso? Será que você está satisfeito em Deus? O John Piper fala muito sobre isso. Satisfação plena em Cristo. Será que nós estamos satisfeitos com Jesus, irmãos? Ou está faltando alguma coisa para nós? Uma boa pergunta, não é? A multidão gasta o que se tem e o que não tem em busca de algo que nunca preenche o seu vazio, fazendo voltar sempre aos mesmos lugares em círculo, tentando preencher algo que nunca estão satisfeitos. O coração do homem é terrível, irmãos. Se você parar para pensar, você já percebeu o tanto que nós somos insatisfeitos com a vida? Nós compramos talvez um carro, vou dar esse exemplo mais básico para você entender. De repente não estamos satisfeitos com esse, quer comprar o melhor. Compramos um celular, passa 3 meses, não está satisfeito, né? Vamos para o melhor. E é sempre assim. E hoje assim, está tudo, né? Hoje virou uma bagunça, né? Porque a pessoa está trocando de tudo hoje, né? Não estou satisfeito com aquilo, eu troco. Porque falta algo no coração dessas pessoas. Falta alguma coisa. E essa alguma coisa que está faltando é o pão da vida. E o pão da vida é Jesus. E Jesus é aquele que pode saciar a nossa fome da nossa existência. Olha para essa multidão, e essa multidão continua atrás de Jesus como se fosse um bando de louco. Mas um bando de gente, não à procura de Jesus para servi-lo e para amá-lo, mas à procura de um Jesus que dá pão e peixe. E é por isso que em muitos lugares tem sucesso, porque dá pão e peixe, pão e circo. Gastam o que for preciso, mas nunca consegue estar satisfeito plenamente em Jesus. Não sei se você já conheceu, eu conheci várias pessoas que me marcou na minha história. Pessoas que se olhavam assim, materialmente, pessoas simples, mas espiritualmente dava gosto de conversar. Como eu saí edificado ao ouvir testemunho de pessoas que eram cheios da presença de Deus. Você conversava com essas pessoas, você saía alegre, por saber que elas não confiavam nesse mundo, mas elas sabiam em quem elas criam, e elas criam em um Deus poderoso, um Deus vivo, e um Deus que ela sabia que um dia estaria com Ele na eternidade. Segundo lugar, 27a, olha o que diz aí. Trabalhai, o que diz aí, irmãos? Olha aí,
Jesus não está condenando o trabalho é digno. Se Jesus não está condenando o trabalho, o que ele quer dizer então? Trabalhe não pela comida que se estraga. Pensa um pouquinho aí. Vivam, trabalhem, mas não por aquilo que é perecível. O que é passageiro na nossa vida, irmãos? O ser humano é tão complexo e o pecado nos afetou de tal forma que nós invertemos as coisas. Nós damos pouco valor às coisas realmente eternas e nós gastamos o maior tempo do nosso tempo com as coisas terrenas. E a Bíblia, irmão, nos alerta constantemente sobre isso. Por exemplo, poderia dizer, é mais fácil o quê? Você conhece um versículo tão famoso aí? É mais fácil um camelo do quê? Por que será que ele está falando isso? Por que será que ele está usando isso? Para mostrar para nós o quê? Qual a lição? A lição, irmãos, é simples. Não adianta ficar gastando tempo com muitas coisas desse mundo. Vai passar, vai estragar, vai se perder, porque tudo aqui passa, mas a eternidade não. Olha que interessante. Vivam, trabalham. Legal. Coma pão, compra roupa, casa, carro, sustenta sua família, eduque seus filhos, tira férias. Legal, aposentadoria. Mas olha que interessante. O que Jesus está nos ensinando aqui? Qualquer coisa que pereça, desgaste ou estraga. Ou melhor, qualquer coisa sem valor eterno não é digno do nosso trabalho. Aí pegou. E é por isso que a Bíblia, irmãos, ela nos confronta com a verdade. Porque a verdade vai nos mostrar o quê? Que muito mais importante do que nós gastarmos o nosso tempo, o nosso dinheiro aqui nesse mundo, ele não vai servir de quase nada quando partirmos para o céu. Ou vai? Vai resolver seu problema da morte? Você vai comprar Deus? Você vai chegar no céu e falar: Senhor, eu tenho 2 casas lá na Morada do Verde, eu vendo por R$1 milhão, eu pago para ir para o céu. É assim que funciona, irmãos? Não! Não é assim que funciona. Enquanto nós estivermos respirando, tendo o fôlego da vida, que é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a bondade de Deus, nós temos que viver e servi-los ao Senhor. Texto básico, Mateus 6, 32, 33, vamos lá. Eu não vou abrir e alguém vai ler para mim. Mateus 6, 32, 33, o que diz lá? Mateus 6, 32, 33. Premissa básica. Quem que gosta de focar as coisas nesse mundo? Jesus dá o nome. Gentios. São apegados aqui. Vivem como se aqui fosse a sua vida. Esperam continuar vivendo aqui. Acham que não vai acontecer nada com eles. É um super-homem. Nada faz com que a minha vida seja de alguma forma interrompida. Cuidado. Cuidado. Mateus, no capítulo 6, verso 11, é uma oração linda.
Começa dizendo assim, né? Vamos ler. Mateus 6,11. Lê para mim, Fernando. Fernando 1. Pão nosso de cada dia dá-nos Hoje. Por que será que ele fala hoje, irmãos? Eu acho engraçado nós, seres humanos, nós temos a prepotência de achar que nós temos o controle da nossa vida amanhã. Você sabia que você amanhã, você nem sabe se você vai estar vivo, respirando. Não sabe, mano. Eu não sei, você não sabe. E aqui ele está nos ensinando algo espiritual, uma verdade eterna. Buscai, pois, em primeiro lugar, o que, irmãos? O seu reino, a sua justiça. As outras coisas, elas serão acrescentadas de forma natural, abençoadora. Você conhece alguma pessoa que investiu a sua vida no reino de Deus? Essa pessoa ser prejudicada? Você conhece alguém assim, irmão? Conhece alguém que foi abençoador no reino de Deus e ela foi prejudicada? Você conhece? Não. Por quê? Porque ela colocou Deus em primeiro lugar. Deus é primeiro lugar. Deus é primeiro lugar. As outras coisas, irmãos, acrescentadas. É que nós invertemos, né? Por falta de fé. Porque nós não cremos que Deus vai nos sustentar. Cremos? Cremos ou não cremos? Pois ele fala que ele vai sustentar. Ele fala que não cai um fio de cabelo sem que seja a vontade dele. Ele não fala isso? Fala ou não fala? Fala. Ele fala que alimenta os pardais. E ele não vai alimentar nós? Ele não vai dar o sustento para nós? Ele não vai cuidar de todas as coisas que nós precisamos? Claro que vai. É que nós invertemos. 2 textos, Atos 14, 17 e Atos 17, 28. Olha o que diz Atos 14, 17. Olha que texto, irmãos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-no do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. A bênção de Deus. Né, Ruth? Olha a bênção de Deus. Você faz chover, irmãos? Estamos precisando de chuva. Compra a chuva para mim. Estamos precisando de chuva. Faz a dança da chuva aí na frente, vê se cai chuva. A chuva é bênção de Deus. O sol é bênção de Deus. A água que nós bebemos é bênção de Deus. Você não produz água. Você não produz chuva. Você não produz sol. Tudo isso é bênção de Deus, para ser usado para a glória do seu nome. O irmão Roberto conversou comigo, dizendo lá da empresa dele. Precisam cavar poços para que venha água, não é, Roberto? Porque a água, se faltar água na empresa dele, fecha a empresa. E essa água, de onde que vem? Da terra. Bênção de Deus. Atos 17, 25. Olha o privilégio, olha como muda tudo, nossa cosmovisão a respeito de Deus. Vamos ler, irmãos? Pode ler. Nem serviço por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Não é servido por mãos humanas, não precisa de nada de nós, e ainda assim dá vida e respiração. Eu estou aqui, respirando. Você está respirando, seu pulmão está com ar. Sabe por quê? Porque Deus está na sua vida.
A hora que Deus tirar o sopro da vida, ó, irmãos, ó, vai para a terra. Eu só estou aqui de pé, na presença dos irmãos, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, simplesmente por um fato, porque Deus está me sustentando nesse momento. O sopro da vida está em mim pelo Espírito Santo. E a partir do momento que Deus tira o Espírito de mim, eu vou para o caixão. Assim como você. E isso seria um motivo maior da sua vida, de você tirar um pouquinho os olhos desse mundo e começar a fixar os olhos na glória de Deus. Na glória de Deus. Para que o Deus que você fala, para que o Deus que você professa seja honrado, glorificado, exaltado, amado, servido. Eclesiastes capítulo 2, versos 24 e 25. Mais 5 minutinhos e nós estamos concluindo. Eclesiastes capítulo 2, verso 24 ao verso 25. Achou, Fernando? Lê para mim, verso 24 e 25. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Eu acho engraçado as pessoas acharem que é dono de alguma coisa, né, irmão? Já prestou atenção nisso? As pessoas acham que ela tem posse. Isso aqui é meu. Ninguém toca. É meu. Ó, eu não reparto com ninguém. É meu. Se eu tenho isso aqui, foi porque Deus me deu. Não é nada meu. O carro não é meu. A casa não é minha. A igreja não é nossa. O dinheiro não é seu. Você apenas é um administrador daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Agora, o que você faz com ele é problema seu. Ou você vai usar para o seu bem, capricho, para o seu egoísmo, ou você vai usar para que o nome de Deus seja glorificado. E tem um detalhe, que as pessoas não levam a sério, elas brincam com isso. A Bíblia diz que um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E assim como ele fala dos mordomos, a Bíblia diz dos mordomos fiéis e dos mordomos infiéis. Se você é infiel naquilo que Deus te dá, meu irmão, você vai responder por isso. É responsabilidade sua. É por isso que é um perigo. As verdades da Bíblia são verdades eternas, que revela para nós o que de fato nós precisamos fazer enquanto estivermos peregrinando por esse mundo. Cada um sabe. Eu não mudo a sua cabeça. Graças a Deus por isso. Eu não te influencio em nada. Mas a Bíblia sim. O Espírito Santo sim. E eu espero que o Espírito Santo adentre dentro do fundo do seu coração. Que Ele possa sondar as profundezas da sua alma e possa revelar para você aquilo que você precisa mudar. Sabe para quê? Para que você receba a bênção de Deus. Trabalhe pela comida que não perece. Qual que é a comida, irmãos? É a bênção de Deus. Deus tem nos abençoado. João 6, verso 53. João 6, 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho e não beberdes do seu sangue, não tende vidas em si mesmo. Se nós, irmãos, não vivermos com Cristo e para Cristo, nós não temos vida em si mesmo.
Concluindo, nós aprendemos que quando nós de fato colocamos Deus como alta prioridade nossa, nós vivemos para servir e não para ser servido. Tem muita gente que gosta de ser servida, é a multidão. E eu não quero estar no meio da multidão. Deus me chamou para estar no meio da multidão. A multidão é parasita, sanguessuga, só que é bênção. Eu quero ser discípulo de Jesus. O discípulo, ele ama Deus. O discípulo se entrega por amor a Deus. O discípulo procura fazer a vontade de Deus. Por quê? Qual o objetivo disso? Todo o objetivo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é único, um só, Zé: a glória de Deus. Eu e você, irmãos, só apenas peça dentro do grande propósito de Deus para cada um de nós. E se nós não estivermos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, Ele vai mexer nas peças do xadrez. Isso é com você. Assim, nós aprendemos, gente assim faz da escassez a oportunidade para levar o pão da vida, que é Cristo, aos famintos e sedentos da graça de Deus. Por isso ele fala: coma de Cristo todos os dias. Por que coma de Cristo todos os dias? Como eu disse no início, Jesus Cristo é o pão da vida. Sendo Ele o pão da vida, eu e você, nós precisamos alimentar dele diariamente, para que nós possamos estar satisfeitos nele, por meio dele e para ele. Enquanto Cristo for minha prioridade, eu estiver alimentando do pão da vida, que é Jesus Cristo, eu não tenho necessidade de buscar comida fora de Cristo. Cristo me sustenta, Cristo me fortalece, e a sua graça é o que me alimenta. A pergunta para você nessa noite é: como está a sua alma nessa noite e o seu coração? Você está satisfeito em Cristo? Ou você está precisando preencher a sua vida com outras coisas? Talvez você tenha idolatrado o seu serviço, talvez você tenha idolatrado o seu marido ou sua esposa, seus negócios, suas casas, não sei. Eu sempre aprendi e tenho aprendido cada vez mais. Tudo aquilo que toma o centro de Deus na minha vida se torna idolatria. E o coração nosso, irmãos, é um coração que fabrica ídolos constantemente. Ou Jesus é o centro, ou os ídolos é o centro. Que Deus te ajude, que o Espírito Santo mostre para você em que você precisa mudar, e que você tenha humildade suficiente de depender da graça de Deus, porque sem humildade e sem a graça de Jesus, nós continuaremos pessoas soberbas, arrogantes, e caminharemos cada vez mais para uma destruição, seja nessa vida, seja na eternidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Coloca a sua vida diante daquele que é o Senhor, que sonda todas as coisas e conhece o nosso profundo. Eu não te conheço 0,1%, mas o Senhor conhece. Ele não só conhece você de forma estrutural, Ele conhece as profundezas do seu coração. Coloque-se diante dEle, creia nele, depende dEle, experimente Ele, alimente-se dEle e viva para Ele. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado a Deus, porque a Tua palavra é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida, é o pão que nos alimenta. E nessa noite especial, onde pela graça do Senhor nós temos o privilégio e a oportunidade de ouvir a Tua santa palavra, que o Senhor venha continuar falando ao nosso coração
Senhor, sonda os nossos corações, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho mau, endireita as nossas veredas, para que nós possamos caminhar todos os dias, diariamente, na presença de Jesus. Abençoa o teu povo, ó Deus. Fortalece o teu povo nesses momentos difíceis. Alimente o seu povo, Senhor, nessa noite. Sacia o seu povo com a tua graça, ó Deus. Para que nós possamos sair aqui satisfeitos em Cristo Jesus, alimentados pelo pão da vida que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, mais uma vez pelo privilégio. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, de o Senhor vir ao encontro ao nosso coração e ministrar a tua palavra, que é viva, verdadeira e eficaz. Receba a bênção, queridos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e o Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus venha sobre nós e sobre todo o povo eleito de Deus, hoje e até o glorioso dia, o dia onde a igreja do Senhor estará e encontrará com Cristo e viverá para sempre. Amém e amém, Jesus.